Eu sou a Camila Figueiras. Eu sou a Marisha Navarro. E este aqui é o Ilumina, o podcast que te ajuda a prosperar. Isso. Hoje a gente tem o prazer de receber o William Ginley. Tá certa a pronúncia do seu sobrenome? Tá certo. Tá certo. Seja muito bem-vindo, William. É um prazer receber você aqui. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Eu acho que hoje vai ser uma conversa bem assim esclarecedora de vários aspectos e também divertida para a gente poder, enfim, ajudar o pessoal que está assistindo em casa. Ai, muito bom. Então seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar aqui de um tema que interessa a todo mundo. Todo mundo quer saber, né, Mar? Sim. Como a gente consegue aí prosperar financeiramente. Você também quer prosperar financeiramente? Então fica aqui com a gente, que nesse episódio a gente vai conversar um pouco mais. O William vai trazer aí esse tema, né? Tão sutilmente aí do jeito que ele traz e de uma maneira gostosa. Então fica aqui que você vai adorar. Então, o William vai falar sobre a prosperidade financeira sob a visão da Cabala. É Cabala ou Cabalá? Como que fala? Pode usar as duas pronúncias. Certo. Não tem problema. Maravilha. E outras cositas mais também que tem a ver aí com o tema da prosperidade. Então, para você que está querendo prosperar no ano de 2025, hoje, chegou o seu dia aí de aprender um pouco mais. Perfeito. Mas, William, antes de tudo, eu quero saber um pouquinho de você, como tudo começou, interesse na prosperidade, cabalá, terapias. Conta lá, desde o comecinho, quem que é o William? O William é um ser humano, eu costumo dizer desperto, né? Desde a minha infância eu já tenho essa conexão com a espiritualidade muito forte e sou um grande buscador, né? Dentro da área. Hoje, inclusive esse ano, eu fui condecorado com uma certificação, né? Com uma diplomacia de doutor honoris causa. Então, eu tenho um doutorado em terapias integrativas complementares na área da saúde humana. O doutorado, ele é uma indicação de várias universidades e aí é oferecido a você, né? É um diploma mais alto, é um diploma mais alto que uma universidade ela pode conceder para um cidadão. Então, dentro desse oferecimento que veio para mim, eu consegui trazer uma comprovação, né, das terapias integrativas complementares dentro da saúde humana, né, de fortalecimento psíquico, fortalecimento e cura de alguns aspectos, principalmente do inconsciente, curas de trauma. E aí a minha tese, né, ela foi aprovada por 5 reitores de várias universidades e hoje eu sou um doutor em terapias integrativas complementares. Que especial. Isso, assim, engrandece muito a minha profissão, né? Sim. E aí a gente consegue trazer comprovações científicas, né? A gente tem aí no nosso país 29 práticas integrativas complementares da saúde humana aprovadas pelo Ministério da Saúde e regularizadas, né, pelo SUS. E dentro dessas práticas integrativas complementares, elas são complementos, né, de várias curas física, psíquica e até mesmo do campo espiritual. Dentro de tudo isso, a gente vai desenvolvendo dentro de consultório uma percepção com os pacientes, assim, de como que eu quero viver melhor, né? De como viver melhor e como se curar, sobretudo. Dentro do processo terapêutico, dentro de consultório, a gente vai de tudo, assim. A gente vai desde das práticas integrativas milenares que a gente mais conhece, como, por exemplo, Reiki, liberação das frequências vibracionais que não precisam estar no paciente. A gente vai trazendo bastante abordagem de conhecimento psicanalítico, né? Porque a psicanálise ela vai trazer uma abordagem muito relacionada com o inconsciente, que é o pulsar. E esse pulsar, ele é muito maravilhoso porque ele é como se fosse um sinalzinho de Wi-Fi que pulsa lá no nosso inconsciente. A gente não sabe da onde vem o sentimento, da onde vem determinado padrão, né, que eu estou reproduzindo na minha realidade. Então, a abordagem psicanalítica ela me ajuda muito dentro desse processo de
olhar para o inconsciente e entender da onde que está vindo todas essas forças. E a gente sabe, né, dentro dos estudos, né, dentro da integração do inconsciente, psiquismo, saúde mental, corpo, mente e espírito, que o nosso inconsciente está muito perto da força do nosso espírito. Então a gente vai desenvolvendo dentro de consultório todos esses aspectos. Cada paciente é um universo diferente. Cada paciente ele tem uma visão de realidade diferente. E eu, como terapeuta, eu preciso entender como que funciona o meu paciente. E entendendo como que funciona o meu paciente dentro da anamnese, a gente consegue assim descobrir até mesmo quais são os principais desafios, o que a pessoa precisa mais evoluir, o que ela precisa mais desenvolver na realidade dela. Porque eu acredito muito que quando a gente consegue desenvolver e vencer os nossos desafios, todos os outros aspectos da vida, eles fluem, né? Então, isso vai muito dentro de um processo de autoconhecimento. Esse processo meu dentro de consultório, ele é muito peculiar meu, né? Porque eu fui integrando tudo que você imaginar, né? Dentro de consultório para trazer um atendimento eficiente para o paciente e que, de fato, traga resultado efetivo, né? Quando eu faço a minha anamnese com o paciente, eu já consigo perceber assim qual é a abordagem que eu vou ter com ele. Que legal. Então, só de olhar a fichinha que ele preenche para mim, eu já sei como que eu vou abordar ele para trazer uma cura e compreensão para aquilo que ele precisa. E relacionado à cabala, relacionado à prosperidade financeira, todas as pessoas que têm algum tipo de dificuldade psíquica, psicoespiritual, energética, algum tipo de trauma, elas têm alguns impedimentos para prosperar. Então a gente vai desenvolvendo esse processo. Olha que interessante. A gente vai desenvolvendo todo esse processo dentro de consultório para curar o emocional, mas só que o emocional superficial não adianta, a gente precisa olhar para o inconsciente. Perfeito. E aí dentro da cabala a gente tem várias técnicas, vários códigos de cura, que a gente vai olhando assim pro paciente para ver qual que é a sintonia ali que precisa ser harmonizada e a gente vai regular isso no paciente para que ele tenha aí uma liberação de destino da alma e do espírito para com a vida. É um processão, assim, sabe? Para mim, como terapeuta, é muito grandioso, né? Não tem preço que pague, né? Não tem valor, eu não consigo nem mensurar a gratidão que eu tenho quando os meus pacientes eles trazem resultado. E aí arremete muito a mim, né? Mas na verdade eu fui só um guia usado ali pela espiritualidade para mostrar qual é o caminho. E o William, ele tem várias formações, né? Então ele é psicanalista também e trabalha com diversas técnicas e eu quero saber, né? O William também trabalha com a questão da prosperidade financeira, ajuda pessoas ali a se desenvolverem nessa parte da prosperidade. E eu quero saber, William, de você, como que você conheceu a Cabala ou Cabalá? De onde que veio aí esse teu contato com a Cabala? A Cabala, ela vem de na verdade, eu tenho várias influências religiosas na minha família, né? Então eu tenho de tudo um pouco, assim. Tenho catolicismo, tenho um lado da família que é evangélico, aí vem uma vertente de virtudes espirituais do judaísmo. Então eu fui inserido um pouco assim por parte da família do meu pai dentro do judaísmo. Não cheguei a ser batizado no judaísmo, porque minha mãe não deixou na época, mas eu aprendi muita coisa dentro do judaísmo e que aí a gente vai estudar os princípios do livro do judaísmo, que é a Torá, né? O Torá, ele vai trazer várias vertentes, assim, da Cabala, e aí você vai se alinhando dentro daquele propósito ali, que você se identifica, né? Mas, o que eu percebo da Cabala? Assim, as pessoas acham que a Cabala é uma religião, ela não é. Né? Interessante. Porque a Cabala, na verdade, ela é uma metodologia. E o que ela vai nos ensinar? Ensinar que tudo vem da fonte. E aí a gente, lindo. E a gente pode, né? Porque o nome Kabbalah ou Cabala significa receber. Então eu tenho que aprender a receber
do divino a prosperidade, a abundância, as oportunidades, mas também dentro da Cabala a gente aprende muitos valores perante a vida, né? Então a gente aprende primeiro a valorizar aquilo que a gente já tem. Depois a gente começa a construir, dentro do entendimento da Cabala, uma vida melhor. Olha que chave. Primeiro a gente tem que dar valor no que a gente já tem. Exato. Uau. E esse caminho é um caminho muito prazeroso de desenvolver dentro de consultório, né? Porque o paciente ele acaba criando assim códigos de prosperidade para ele dentro da Cabala. Eu dou 7 passos da Cabala e o primeiro passo da Cabala, assim, a gente vai trabalhar a gratidão. Né? Desenvolver a gratidão. Que especial, né? E o porquê que eu preciso me conectar com a gratidão. Então, eu sei que já é clichê falar sobre gratidão, mas a neurociência explica muito obviamente da importância de a gente se conectar com coisas boas, da gente se conectar com alimentar a nossa mente e nutrir a nossa consciência de coisas boas, né? Porque dentro da realidade que a gente vive hoje, tudo é muito sugestivo, né? Então, dentro desse sugestivo, se eu falar assim, não pense numa maçã vermelha, você já está pensando na maçã vermelha. Ou se eu falar, não pense na pobreza, na miséria ou nas contas que você tem que pagar, você já está pensando, né? Então, é como se o universo ele não entendesse o nosso não, ele entende o nosso foco. E a gente vai desenvolvendo tudo isso. A partir do momento que você comece a fazer um exercício de gratidão, a sua vibração já muda, o seu estado de espírito já muda e todas aquelas conexões neuronais que você tem de ideias negativas, elas perdem força, elas vão minguando, né? E aí você começa a trazer estímulos de uma empolgação, de um entusiasmo para sair dessa vibração que de repente a gente se permite de forma inconsciente a acessar, né? E o primeiro passo, assim, é trabalhar a gratidão. Segundo passo da Cabala, né, da prática, eu peço para o meu paciente fazer uma lista de benefícios gratuitos que a vida dá e a gente não usufrui e não valoriza. Que lindo. Muito legal. E aí, Nossa, a hora bem. que começa, né, a dar nome para tudo isso, o paciente fala, meu Deus, tem tanta coisa na minha vida que eu tenho de maravilhoso e importante e eu não usufruo. Por exemplo, William, o que a gente poderia colocar nessa lista aí? Olha, eu dou exemplos desde os mais básicos, né, até os mais, enfim, conscienciais, assim, que as pessoas se impressionam, né? Exercício ao ar livre. Você pode pagar para fazer exercício, mas se você quiser fazer ao ar livre, né? Sim. Tá ali disponível. Tá disponível. Respirar melhor. Vitamina D. Você pode ir na farmácia comprar, mas você pode ali tomar 5 minutos de sol, você já começa a ativar, né? Então a gente começa a desenvolver toda essa consciência da terceira dimensão, né? Valores sobre a matéria. Né? E aí os benefícios gratuitos, eles são vários, né? Conexões legais, pessoas bacanas que eu deixo de me conectar e de repente alimentar essas conexões. Que mais que eu posso dizer de benefício gratuito? Saúde é gratuita, né? Minha saúde é gratuita, mas se eu estragar a minha saúde, eu vou ter que pagar para poder recuperar ela. Tem muita coisa. Ler um livro, né? Aproveitar a sua casa. Dentro do exercício de gratidão, a gente já começa a ter um entendimento, né? De conexão com essa realidade aqui e começar a agradecer. O primeiro caminho assim, que eu falo para os meus pacientes para a gente entrar numa vibração de prosperidade e abundância e perseverança é a natureza. Porque a natureza ela é extremamente inteligente. Sim. A Mãe Terra ela é extremamente próspera, sempre está nos dando frutos. E aí você vai entrar com esse, né, em conexão com essa abundância que não tem fim. É que tem tantos lugares, né? Aqui na nossa cidade tem tantos lugares gratuitos que são maravilhosos, com a natureza, que você pode tirar o sapato,
Pegar no meio do dia lá, tira o sapato, bota o pé na terra, fica ali um pouquinho, toma um sol. E é gratuito, ninguém vai te cobrar nada para isso. Exatamente. Então eu acho que as pessoas, elas acabam assim, o que a gente entende, né, dentro da Cabala? A gente aprende primeiro a valorizar aquilo que já não é, já nos é dado de forma gratuita. É um benefício, né? Porque dentro da religiosidade, quando você leva a Cabala, a gente entende que tudo vem do divino. E do divino vem, é como se fosse um mapa, né? Na vertical, assim. Primeiro você olha Deus, daí de Deus vem a centelha divina e meu espírito vem de lá. O meu espírito, ele tem uma força. Então, o meu espírito, ele quer alguma coisa de mim. Eu preciso saber da minha identidade espiritual, qual é a minha essência, é onde estão os meus dons, os meus talentos, aonde está a minha autenticidade como ser humano. O meu espírito, essa força, ela tem que descer para a minha alma. E se tiver impedimentos que façam com que eu acesse essa força, que pode ser um impedimento emocional, psíquico, pode ser um impedimento espiritual, energético, aí eu trato dentro de consultório. Então a força do meu espírito é um benefício gratuito. E o que o meu espírito ele quer de mim? Porque a gente tem um espírito, né? Então eu peço para ativar a força do meu espírito. Do espírito vem para minha alma, da minha alma vem para o meu corpo, e aí eu começo a olhar para essa realidade aqui não como um ser distante de tudo, mas como um ser integrado com o todo. Né? Então eu pertenço a tudo isso aqui. Sim. E geralmente quando a gente olha para uma criança de 5, 6 anos, a criança ela se sente pertencente do todo. Porque se a gente pega, por exemplo, uma criança e coloca numa loja de joias e pedras preciosas, a criança ela vai mexer em tudo, né? Vai pegar, vai sair? Vai. Porque ela entende que ela faz parte de tudo e tudo é dela. A pureza, né, da criança. Sim. E aí, conforme a educação que vai tendo, né, vai tendo o recalque, vai tendo o distanciamento, vai se desconectando. Calma aí, então eu não faço parte do todo. Para eu conseguir pertencer a isso ou ter isso, eu tenho que batalhar, eu tenho que construir, o que eu tenho que fazer, né? Então são camadas, bloqueios que vão sendo impostos durante a nossa formação de personalidade. Isso pode ser registrado no nosso inconsciente. Quando a gente chega num processo de desenvolvimento dentro de consultório para resgatar tudo isso, não tem como não falar sobre espiritualidade. Porque a espiritualidade vai trazer a tua consciência da reconexão com o todo. Que lindo. Então, esse senso de pertencimento com o todo facilita na nossa articulação, na nossa comunicação. Nada está longe de você, tudo está acessível, porque eu faço parte do todo e o todo faz parte de mim. Então a gente, dentro de consultório na anamnese, por isso que eu falei para vocês, às vezes o paciente faz lá para mim, eu já sei qual que é o ponto assim, o específico que eu tenho que trabalhar para fazer a pessoa se sentir integrada, né? Integrada em quê? Naquilo que ela sente no coração dela que ela tem que prosperar, realizar, construir, manifestar nesse mundo de cura, de equilíbrio, de harmonia, de prosperidade e abundância. Isso está muito relacionado ao fazer dinheiro, né? Porque dos meus dons, dos meus talentos, das minhas aptidões, eu consigo realizar. E desse realizar, o que eu vou fazer? Dinheiro, porque a gente não ganha dinheiro, a gente faz. Então, dos meus dons e dos meus talentos, das minhas habilidades, eu vou fazer dinheiro. E eu vou construir os meus sonhos, eu vou estabelecer os meus propósitos e eu posso trazer um conforto de vida, né? E aí o conceito de riqueza vai muito de pessoa para pessoa, né? Aquilo que a pessoa entende o que é riqueza. O meu conceito de riqueza é um pouco diferente de todo mundo aí. Gostei disso, fazer dinheiro. E não... A gente não ganha. Quem ganha dinheiro é criança. Ganha dinheiro do pai, da mãe, da avó. Exatamente, né? E aí se é criança e olha pro dinheiro como criança, gasta tudo. Exato. Olha só. Não cuida do dinheiro, aí né? que tá, hein? Aí tem que trabalhar aí aspectos psíquicos, porque que você tá desenvolvendo, né? Ainda a sua forma de lidar com o dinheiro, né? Lidar com o dinheiro como se eu fosse uma criança
eu não vou preservar nada daquilo que eu conquisto, daquilo que eu faço, né? Você dá R$10 para uma criança, ela vai na banquinha de doce, ela gasta até o último centavo. Exatamente. Sem pensar no amanhã. Então, se a gente olha para o dinheiro como criança, ainda tem que desenvolver um processo de amadurecimento, né? Que a gente chama de endultecer. Ser responsável aí pelo próprio dinheiro. Uma chave legal, assim, que a gente tem de consciência, né? De tudo aquilo que a gente está vivendo agora, que a gente está ingressando, né? Todo esse movimento aí de astrológico, espiritual, né? Evolução, enfim, do ser humano. A gente entende que o dinheiro, ele daqui para frente, ele passa a ser espiritual, né? Por que ele é espiritual? Porque ele vem da força do meu espírito. Se eu não estiver alinhado com a força do meu espírito, tudo aquilo que eu estou fazendo na minha vida deixa de fazer sentido. Então eu não vou valorizar meu dinheiro, né? Porque não me preenche. Então, se não me preenche, a minha alma não regozija dentro daquela função que eu estou exercendo, parece que o dinheiro, ele acaba sendo uma coisa muito vulnerabilizada na minha vida, né? Então, imagina se você tivesse uma profissão onde você se sentisse pleno. O que você vai fazer com o dinheiro que você constrói ali? Você vai preservar, porque você já é feliz fazendo aquilo que você gosta, né? Então, você deixa de ser tão consumista, você deixa de gastar tanto com bobeira que você não precisa, você deixa de buscar em outros lugares satisfazer vontades que não precisam existir, né? Então, a gente traz todo esse alinhamento aí para as pessoas dentro de consultório e é bem interessante todos esses aspectos. Trabalhar. Que lindo, né? Olha, dentro desses 20 minutos já peguei várias chaves. Cabecinha tá funcionando assim. Mas, William, eu queria perguntar para você, né? Dentro de todo o estudo da Kabbalah, a gente sabe que é algo bem amplo, né? E, enfim, e ela não trata somente da prosperidade e tal, né? Dentro das sefirotes, todo aquele arquétipo da árvore da vida, que é muito bonito e tal. Mas a gente sabe que você é um estudioso e fez toda uma compilação desse estudo todo da Kabbalah para a prosperidade. Trouxe pra gente esse presente, né? E eu quero saber o que a Kabbalah entende sobre prosperidade, assim. Porque se a gente for estudar, ela não está implícita. Não fala da prosperidade. Como que você pode trazer para nós sobre a parte financeira? Só a parte financeira, né? Para os ouvintes, essa prosperidade da Kabbalah. Então, assim, um conceito na prática que a gente aprende da Kabbalah, que é o conceito de riqueza, que eu acho, né, que eu falei para vocês agora há pouco, que eu tenho um conceito de riqueza um pouquinho diferente das pessoas. Para mim, o conceito de riqueza é recurso disponível. Perfeito. Que eu não precise me sacrificar para poder pagar minhas contas e sobreviver. Então, eu tenho um recurso disponível, a gente constrói tudo isso, né? Se precisar, a gente vai atrás disso. Às vezes demanda um pouquinho de trabalho, né? Dentro do processo, de trazer uma reeducação financeira, de consumismo, de como que eu estou lidando, né, com essa realidade. E a gente faz isso de uma forma bem didática, assim, bem tranquila. E o conceito de riqueza, ele também está muito relacionado, assim, para mim, é tempo disponível. Então, eu acredito muito que quem tem tempo é rico. Quem não tem, não adianta, pode ter o recurso que for, o dinheiro que for, sempre vai estar impedido para poder o quê? Desfrutar. Perfeito. Né? Então, para o que a gente se programa financeiramente e dentro da Kabbalah, né? A gente se programa para desfrutar da vida de forma melhor. Né? Quem é judeu sabe que tem o dia de Shabbat, e aí no dia de Shabbat você vai aproveitar, é um dia da semana, né, que geralmente é o sábado, você pode tirar esse dia só para usufruir do bom e do melhor, você vai colocar na sua mesa a melhor comida, a melhor louça, vai vestir a melhor roupa, nesse dia você não trabalha, e o que você faz com seus problemas? Você entrega nas mãos do divino. Ai, que lindo. Então você descansa nesse dia. Você se programa para descansar, né? A gente entende que as pessoas que são extremamente estressadas e são extremamente, assim, ocupadas, elas podem até acumular riqueza, mas duvido que elas estejam
relaxando e aproveitando. Então a gente pensa muito no desfrute, né? Como que eu vou desfrutar da vida de uma forma melhor? Eu tenho que me programar para isso. E dentro de tudo isso vem um propósito, né? De riqueza, de maturidade financeira, de autogovernança, tomada de território, né? Que também são aspectos assim que a gente pode pegar. Inclusive, alguns pacientes eu abordo até a vertente da Bíblia, né? Porque a gente tem o nosso espírito, ele é herdeiro, né? Nós somos herdeiros do quê? De uma terra prometida. Então, qual é o meu território aqui nesse mundo? Né? Onde eu vim prosperar aqui? Eu costumo muito dizer que, às vezes, é o grupo de pessoas que a pessoa está inserida. Que se eu estou dentro de um grupo de pessoas inserido ali eu não estou prosperando, não estou crescendo, o problema não é o grupo de pessoas. O problema sou eu que estou semeando em solo infértil. Olha só. Então, eu preciso fazer uma transição e mudar de território, né? As pessoas, elas têm uma grande vontade, assim, preciso mudar. Mas esse preciso mudar, criar um rompante do nada, já ir para uma outra profissão ou para um outro investimento, eu não acho legal. Eu acho sempre bacana a gente fazer um processo de transição. Perfeito. Então, a gente vai construindo, né, uma ponte e você fica indo e vindo. Quando você constrói um outro campo de prosperidade, um outro campo vibracional, um outro campo de abundância, se você não precisa mais desse aqui, chega um dado momento, você quebra essa ponte e você não precisa mais voltar. Então você faz uma transição. E esse processo de transição vai muito de pessoa para pessoa, né? Eu tenho pacientes assim que eu peço para construir fundo de reserva de segurança financeira. Que não é fundo de reserva de emergência financeira, né? Que a gente vê muito aí pela internet, né? O pessoal ensinando a construir. Se você tem dinheiro guardado para sobreviver durante um ano, você já tem paz de espírito e emocional. Se você não tem, você está sempre aflito ali, ó. Então você tem que aprender a construir essa reserva, né? Para te trazer uma segurança e trazer paz. Ninguém precisa saber que você tem esse dinheirinho guardado ali investido, mas é teu, né? É teu. Você respeita aquilo ali e tenta preservar o máximo possível aquilo ali. E eu tenho pacientes que eu começo a desenvolver isso. Tem gente que em 3 meses já constrói um fundo de reserva para 2, 3 anos. Eu acho incrível. Que legal. Agora tem gente que demora 1 ano para construir para 1 ano. E tudo bem, cada um no seu tempo. Mas o importante é você construir, né? Construir essa nova percepção de realidade, né? De você não ficar contando com aquilo que você não tem ou não é teu de direito ainda, né? Você conquista primeiro. Isso tudo é maturidade, discernimento que a gente vai construindo, clareando muita coisa dentro de consultório e trazendo compreensão, né? Perfeito. E cai assim que nem uma luva para a maioria das pessoas. As pessoas falam assim, nossa, eu precisava muito disso. Entende? E aí isso tudo é cabala. Saber quais são as minhas armadilhas mentais, aonde que eu vou pecar, né? Porque a gente não é perfeito e a gente não está em busca de uma perfeição. Essa autocobrança que as pessoas têm, assim, ó, precisa ser perfeito, precisa ser perfeito. Não precisa, né? Se você sabe que você não pode passar na frente de uma loja, senão você vai gastar, entrar e gastar, não passa na frente daquela loja, né? Ou não leva para casa aquilo que você não pode consumir. Então você já sabe quais são os seus pontos fracos. A gente não existe um julgamento, né? Existe só uma análise para a gente observar para o paciente se tá ou não tá saudável o comportamento. E a cabala, ela não está muito distante da gente, né? Talvez o nome esteja distante, mas toda essa prática a gente já vai tendo no dia a dia. A única coisa que ela faz para nós, ela organiza, né? As ideias, os conceitos, o que você mais valoriza, quais são os seus sonhos concretos, né, perante a vida que você quer experimentar. Concreto, eu digo assim, que tipo de casa você quer ter, que tipo de carro, quais são as suas viagens, que tipo de guarda-roupa você quer ter. Então, esses sonhos concretos, materiais, junto com o desenvolvimento de valores, a gente vai integrando tudo isso para a gente construir um propósito maior. E a gente, se não consegue chegar aqui, daí a gente vai destrinchar no paciente
por que não consegue acessar lá, mas a gente consegue. Tá. Muito interessante. E ainda nesse assunto, você poderia falar pra gente assim, quais são os pilares ou princípios aí, né, que a Cabala traz a respeito dessa prosperidade financeira, né? A gente está falando agora do dinheiro, né? Quais são os princípios que, por exemplo, para a gente realmente se tornar uma pessoa livre, uma pessoa rica, né? O que a gente precisa, assim? Quais são os pilares? Então, o primeiro pilar é a espiritualidade. Porque como o próprio nome diz, né? Você tem que aprender a receber. Receber de quem? De Deus. Mas por que eu não estou podendo usufruir e receber? Né? Aí eu vou me perguntar, é comigo? A vida está me castigando? Será que Deus está fazendo o que eu aprendo? O que Deus quer de mim, né? Porque é muito fácil, né? A pessoa, quando ela está passando por um problema, principalmente não só um problema financeiro, mas às vezes um problema de saúde, né? Sim. A pessoa, ela vai buscar muito, assim, uma resposta, às vezes na experiência de vida, né? Ela vai buscar muito uma resposta no conhecimento que a gente tem aqui acessível, mas muito dificilmente eu escuto as pessoas falarem assim, o que Deus, né? Ou se questionar, o que Deus quer me ensinar com isso, com esta experiência? Qual é o grande propósito? Porque se a tendência nossa for sempre buscar argumentos e justificativa daquilo que já aconteceu com a gente, ou pode ter sido papai, pode ter sido mamãe, ou a nossa ancestralidade, a gente tem uma tendência a buscar e a olhar e falar, né, dizer que a nossa vida é um castigo. E aí eu tô construindo no meu coração, né, um coração rancoroso, um coração orgulhoso, que não perdoa, porque tem um senso de querer ser amado, pertencente e aprovado. Tem uma mágoa ali, né? Então, esses ressentimentos, eles precisam ser liberados, né? Por quê? Não cabe Deus num coração empedrado. E aí? Não cabe. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, eu sou ou religioso, ou eu sou espiritualista, eu confio muito em Deus, mas eu tô com mágoa disso, eu tô com ódio disso, eu tenho raiva disso, esse trauma aqui eu não perdoei. Não cabe. Não entendeu nada. E a gente tem estudos, embasamentos profundos que vão explicar e vão fazer a gente entender e ter compreensão de que isso precisa ser curado, né? Então, porque senão você tá, né, dando uma supervalorização e potencializando o lado ruim da vida. E você fica preso naquilo ali. Todo o lado bom não vai funcionar. Por quê? Porque o ressentimento, ele é como se fosse um pinguinho de ferrugem dentro de você. Se você não cura aquilo ali, aquilo só tem uma tendência a crescer, aí diminui, depois cresce, e isso enfraquece qualquer ser humano. Para ter uma liberação de destino e de espírito para a vida. O que é essa liberação de destino e espírito, né, movimento para a vida? É você prosperar e fazer aquilo que você quer para crescer e ser uma pessoa realizadora. Perfeito. Porque senão a gente está sempre dentro de um patamar de enfraquecimento, né, da nossa força. E de fato, assim, não cabe Deus para um coração rancoroso ou um coração que está cheio de amargurado, empedrado. Tem que trabalhar bastante a liberação do cardíaco. Perfeito. Né? E aí eu vou trabalhar uma fé que não é uma fé cega, porque eu preciso confiar. Pelo simples fato de eu estar vivo e respirar, já tem uma permissão de quem? Do divino, de estar aqui. Então, você fica pensando na sua própria respiração? Não. O divino, ele já está provendo, né, o seu respirar, o seu viver. E dentro dessa fé, a gente meio que caminha assim no abismo, sabe? A gente dá um passo e Deus põe um chão. Perfeito. Isso é muito bom, assim, a gente tem essa segurança do Pai Maior. Então, o primeiro pilar é a gente Espiritualizar. se abrir para receber do divino. Exato. Aquilo que ele quer nos dar. Exato. Que lindo. E aí, a gente vai tendo, né, dentro da Cabala, códigos de cura. E um código bem bacana, assim, que eu já me aprofundei sobre o assunto e o tema, é que vítimas não prosperam, né? Uma pessoa que se vitimiza muito... Aí,
O que é vitimizar? Se vitimizar, primeiro, né? O que a vítima quer? Chamar atenção, né? E quando eu estou dizendo que eu sou vítima, eu estou colocando para o mundo e para mim, para as pessoas, que eu sou o quê? Raro. Porque vocês estão vendo que só comigo que acontece isso? Eu não vejo isso acontecer com mais ninguém. E se é raro, é abundante ou é escasso? Escasso. É escasso. Então, a vítima, ela vibra numa escassez, né? De querer chamar a atenção. E isso é muito perigoso porque a vítima, ela atrai a polaridade oposta, que pode agredir mais ela ainda, né? Porque ela quer chamar a atenção, né? Ela quer ser salva. E tudo bem, todos nós temos uma vítima, todos nós temos os nossos momentos, os eventos que a gente vai experienciando na vida. Mas você ficar murmurando, lamentando, ressentindo, resgatando aquilo para que as pessoas de fato olhem para você com pena e com dó, isso daí enfraquece, né? Que na verdade, quando a gente se vitimiza, as pessoas estão nos ouvindo e a gente acha que a gente está chamando atenção, né? Mas na verdade as pessoas estão impressionadas e criando distanciamento e respeitando a gente, né? Então a gente não está se promovendo em nenhum momento, se vitimizando. A gente está, na verdade, se distanciando das pessoas. Vítimas não prosperam. Uau. Imagina você vai fechar negócio, uma parceria com uma pessoa que está reclamando de tudo. Jamais. Fecharei. Sim. Não é? Né? Ou vai começar um relacionamento novo com a pessoa que está lá trazendo toda a problematização da vida dela para você. Você vai querer isso? Não que a vida de todo mundo seja perfeita, né? Mas põe um peso ali, ó, que já fecha portas. Entende? Sim. Não flui. Tá? Então tem que tratar isso em terapia. Tá tudo disponível aí para quem quiser. Aí a gente vai desenvolvendo, por exemplo, resistência psíquica, tomada de decisão, autogovernança, porque como que eu quero governar um território maior se eu não tenho a minha autogovernança, né? Então esses são os pilares e as virtudes assim, que a gente vai desenvolvendo, né? Se eu não tenho essa tal da autogovernança, porque a primeira terra prometida é o meu corpo, né? Eu assumo a minha consciência, assumo a força do meu espírito, assumo a responsabilidade que eu tenho pela minha saúde, porque ninguém pode tomar água por você, e vou assumindo tudo isso. Depois que eu assumo essa autogovernança, eu vou construir um outro território para prosperar mais ainda. Eu costumo dizer que sempre que por trás de um grande CPF, a gente sempre vai ter um grande CNPJ. Que lindo. É interessante você falar, porque às vezes, né, eu tenho contato com pessoas que olham muito para fora, né? Querem cuidar de pessoas, querem ajudar. Meu sonho é ajudar as pessoas, eu quero ajudar minha mãe, quero ajudar minha família, né? Mas ela esquece de olhar para si, né? Esquece de cuidar de si mesma. Então acho que isso é um sintoma também, né, de escassez, né, William? Como que você considera, assim? Se a gente vai se aprofundar, né, no inconsciente dessa pessoa, a gente vai sempre estar investigando onde que para ela faltou amor. Então, qual é o processo terapêutico? Aonde que para mim, na minha existência, eu senti que faltou amor. Então, se eu acho que faltou amor do meu pai, que faltou amor da minha mãe, que faltou amor de alguma pessoa que eu gostaria de receber mais, automaticamente eu quero compensar isso, né? Então, às vezes eu quero ser para as pessoas um pai que eu não tive, ou uma mãe que eu não tive, né? Porque eu quero mostrar que existe, né, a capacidade de repente ser mais amoroso, mais querido, mais acolhedor. Então tem esse estímulo de compensação. Esse estímulo de compensação, na maioria das vezes, é inconsciente. Sim. Então quando você fala para a pessoa que ela está agindo dessa forma, a pessoa, na maioria das vezes, ela fala, não é por isso. E como que foi com seu pai? Como que foi com a sua mãe? Será que você não está querendo compensar aí um amor interrompido que você gostaria de ter recebido e não recebeu? Então vai desenvolver e curar tudo isso. Nisso a gente tem uma formação de personalidade
né? Que é quando você diz assim, desde quando eu me conheço por gente. Nasce, né, no nosso psiquismo aquilo que a gente chama de platô. E desse platô pode vir que brote, né, uma personalidade de uma pessoa codependente. E a codependência vai ser uma pessoa que ela aprende a entrar em função o tempo todo, em prol ao outro, né? Então ela tem que trazer um equilíbrio para o sistema familiar, ela vai trazer grandes soluções para o trabalho dela. Então é uma pessoa que realmente ela quer viver em função do outro, né? Isso é maravilhoso, isso é uma virtude do ser humano. Só que às vezes acaba esquecendo de si. Então acaba indo para dentro de consultório para se tratar, porque de repente ali chega dentro de um nível que adoece a consciência, né? Adoece emocional, a pessoa ela acaba, enfim, deixando a saúde debilitada, pega o próprio bolso financeiro, porque o codependente ele acaba gastando além do necessário. Os meus pacientes, quando vão trabalhar prosperidade sistêmica, cabala, inevitavelmente a gente vai trabalhar codependência. Então, dentro da codependência, eu vou entender que eu também olho para o dinheiro de uma forma, às vezes, desarmônica e não valorizo o meu próprio dinheiro. Perfeito. Que é gastar sem ser necessário, né? Quem nunca, né? Todos nós, né? E tem gente que sempre. Sempre. Então, a gente desenvolve aí um tratamento que a gente chama de codependência, tá? Não é como vencer, nem como superar a codependência, porque eu acredito que codependência não tem cura. O que existe é uma percepção, né? Aonde que eu consigo, de repente, deixar de fazer. Como que eu posso, de repente, na minha vida, assumir menos função, me responsabilizar menos, né? Pela realidade do outro. Delegar. Exato. Então, a gente vai desenvolvendo tudo isso. É bem legal trabalhar com a dependência. Acho que é um assunto, assim, muito pertinente. Não tem fim, né? Falar sobre codependência, porque ela pega em vários aspectos da nossa vida. Muito abrangente. Muito né? abrangente, tá? O lado oposto do codependente é o dependente emocional, tá? Que também a gente trata dentro de consultório, mas a gente pega mais codependente, que é mais legal de trabalhar. Porque eles têm força para prosperar. Uau. Só direcionar para um caminho melhor. E na tua visão, William, como que a gente, de repente, trabalha a questão da influência do sistema familiar? Né? Porque o sistema familiar, às vezes, ele leva a gente a ter um padrão ali de escassez, né? Financeira, em todos os sentidos. Como que isso influencia e como que a gente trabalha isso? Então, dentro do pensamento sistêmico, eu gosto de integrar, né, Cabala com o pensamento sistêmico. E olha que impressionante, né? Na Cabala, a gente aprende que o dinheiro tem uma energia feminina. Isso é interessantíssimo. Então, o dinheiro, ele precisa ser acariciado, muito bem cuidado. Ele não pode estar sujo nem rasgado, se é dinheiro físico. Você precisa valorizar e cuidar muito bem do seu rico dinheirinho. Então, o dinheiro não é sujo, que nem todo mundo cria aí, né? Uma ideia e percepção de que o dinheiro ele é ruim. Porque, na verdade, dinheiro, qualquer ser humano encarnado no planeta Terra tem que aprender a lidar com isso, né? E o que o dinheiro é? O que ele faz para nós? O dinheiro, ele é provedor da vida. Então, ele vai prover o meu alimento, o meu sustento, a minha saúde se eu precisar tratar. Ele vai prover a minha realidade e a minha existência. Mas antes de vir o dinheiro na minha realidade, quem que estava provendo a minha vida? Quem que estava provendo a minha realidade? Se eu tenho mal entendimentos emocionais e sentimentais, com tudo aquilo que proveu a minha vida antes, isso vai refletir no dinheiro. Então a gente vai olhar para a mamãe e para o papai como? Porque quem provém a nossa vida primeiro é a mãe, né? Então é um sagrado feminino ali que precisa ser olhado, precisa ser trabalhado, precisa ser de alguma forma desenvolvido uma cura dentro do meu psiquismo, né? Então, tudo aquilo que impede de eu enxergar a minha mãe como grandona, eu vou ter que curar dentro de mim.
Porque do mesmo jeito que eu aprendi a lidar sentimentalmente e emocionalmente com a minha mãe, é a forma com que eu lido com o meu dinheiro. Aí vocês podem já ir fazer várias análises, né? Segura essa aí. De principalmente homens, né? Que não cuidam muito bem do seu dinheiro, como que ele lida com as suas mulheres, como que ele trata as mulheres da vida dele, né? Provavelmente homens que maltratam mulheres, eles não vão ser prósperos. Porque todo mundo veio de uma mulher, ninguém veio de um homem. Quem gerou a vida para nós estarmos aqui hoje foi uma mulher. Então, esse relacionamento de prover a vida, né, tá muito relacionado com o sagrado feminino e com a nossa mãe. Isso não quer dizer que a sua mãe tem que ser perfeita, que a sua mãe vai ser incrível, muito pelo contrário, a sua mãe é imperfeita, ela tá num processo de evolução igual e como você, só que tudo aquilo que impede, né, você de olhar para sua mãe de uma forma saudável, você vai ter que curar. E o pai é a força, né? Então o pai, ele representa muito as regras, a persistência, a força de ir conquistar, né? A mãe, ela é muito mais responsável por nos aprovar para a vida, né? Então esse movimento que muita gente faz de perguntar para todo mundo, será que eu tenho que fazer isso? O que você acha disso? Olha esse vestido, se eu compro ou não compro, pedir a opinião dos outros, ali já é um padrãozinho de falta de mãe. E aí a gente já sabe que a pessoa ela vai ter uma dificuldadezinha ali com o financeiro também. Porque isso tudo é um movimento oculto, né? Que vem do inconsciente. Sim, e reverbera. Tá guardado, né? Exato. No inconsciente. E vem pro comportamento, pro consciente. Então fica aquela máxima, né, no mundo holístico. Com a mãe, o dinheiro vem, e com o pai, o dinheiro fica. Exato. Porque o pai vai trazer a regra e disciplina. Principalmente de aprender a guardar o seu dinheiro. Organizar tudo isso. É interessante, porque eu conheço pessoas que até ganham muito bem, né? Tem ali um ganho e tal, mas não honram pagamentos. Não pagam as contas, né? Então, deixa de pagar pessoas. Recebe o dinheiro, tem dinheiro para pagar e não pagam, né? Acabam, sei lá, se embananando, fazendo dívida ali, né? E falta de organização. isso tem a ver com o pai, né? Tem a ver com o pai, mas na verdade, essa pessoa ela tem uma dificuldade com o lado paternal da vida, né? Com o paternalismo. Porque não precisaria necessariamente o pai biológico ter ensinado isso. Poderia ser um homem, né? Pode até ser uma mulher, mas com uma postura paternalista de trazer regras e organização para isso, e ensinar o que é correto, o que é caráter. Dentro do pensamento sistêmico, a gente tem as ordens da ajuda, e uma das ordens da ajuda que são leis sistêmicas, né? Isso a gente não tem nem como argumentar e combater, insistir contra, porque inclusive a constelação sistêmica ela está regularizada no nosso país, porque as leis sistêmicas ninguém consegue abatê-las, né? Elas simplesmente existem, você tem que aceitar aquilo ali, pronto, acabou. Não tem como ir contra aquilo ali. Se a gente tentar ir contra uma lei sistêmica, a gente acaba corrompendo a nossa vida. Então, o que seria corromper? Se eu aprendo dentro de casa a ser correto, por que na vida não vou ser? Por que eu estou me corrompendo? Tenho que respeitar o sistema. Então, é o dar e receber, é o equilíbrio. Se eu gosto de receber, mas eu não sei pagar, então eu estou em desequilíbrio. Ali vai dar algum problema ali mais grave mais para frente, né? Que é o dar e receber. A mesma coisa é quando eu contribuo com pouco e quero receber muito. Então é falta de equilíbrio. Sim. Então se eu contribuo com pouco e quero grandes resultados, será que eu vou ter? Será que está em equilíbrio e harmonia? Não sei. Aí cabe de cada um avaliar tudo isso. Entendeu? Uau. Então é muita coisa. É muito tema. É bem complexo, né? Esse tema. Mas não é difícil de entender. Né? Para fazer as coisas fluírem e acontecer. Eu acho que cada um sabe onde que o calo pega. É mais difícil aceitar do que entender. Exatamente. Mas é só a pessoa quando chega assim, a minha dificuldade é manter o dinheiro. A gente vai desenvolver isso, né? A minha dificuldade é relacionamento. A gente vai desenvolver isso. Então,
Não precisa a gente trazer, né, para as pessoas todo o conhecimento e todas as abordagens possíveis. Cada pessoa vai precisar de uma abordagem diferente. Isso que é a eficiência, eu acho. Tá? William, na hora que você estava falando da questão de organização do dinheiro, né? Eu morei 3 anos nos Estados Unidos e só trabalhei com judeus. Nesse tempo todo, em loja, a gente chamava de beachwear. E aí, o cliente me dava o dinheiro, eu colocava na caixa registradora. Ele ia lá, pegava a nota e virava. Ele ia lá, pegava a nota e virava. Aí, às vezes, estava amassado, eu enfiava de qualquer jeito. Ele falava assim, brasileira, você não aprendeu a ter respeito pelo dinheiro? Olha só. Aí eu olhei pra ele e falei assim, o que ele tá falando? É super jovem, não Entendia tinha, né? E aí ele falou, carinha com carinha. Se você não respeita o dinheiro, ele não vem. Aí eu falei, cara, o que ele tá falando, né? Eu só queria terminar meu horário e ir embora e tal. E hoje, né, e você falando, me veio essa memória muito forte dele falando, cara, brasileira, ele me chamava de brasileira. Brasileira, por que você enfia o dinheiro de qualquer jeito? Ele ficava do meu lado o tempo todo me corrigindo. Hoje não se lida mais tanto com as notas, né? Isso hoje era a gente do não 2005, o dinheiro não é mais físico, tinha. mas ainda a gente tem dinheiro físico, né? Então, quando o dinheiro sai da minha mão, ele sai organizado. Eu sempre organizo ele, isso eu aprendi na Cabala. Se organiza da nota maior para a menor. Então a maior sempre está na frente com a cara, porque tem um rosto, né? Na nota. Então você organiza com o rosto para frente da maior para a menor. Isso, da maior para a menor. De forma que você abra o envelope ou a carteira, você sempre vai enxergar a nota maior e você já está com tudo organizado, da maior para a menor. Olha que dica interessante. Você nunca guarda moedas, metal junto com notas. É sempre separado. Então você tem um lugarzinho para guardar moedas e um lugarzinho para guardar as notas. Na carteira, você guarda até R$128. Passou desse valor, você guarda em outro lugar. Né? Hoje em dia é muito difícil as pessoas terem dinheiro e mais que isso. Então, por exemplo, vai sacar dinheiro para viajar. Quanto que eu saco? R$128. Passou desse valor, vai guardar em outro lugar. Tá? E não se ostenta bolão de dinheiro, tá? Quem ostenta bolão de dinheiro já tá recebendo aí um monte de olho gordo e um monte de mal olhado. Olha só. Porque não adianta, né? Uma pessoa que não tem... Imagina, você chega numa farmácia, né? A pessoa ali do teu lado contando as moedinhas para comprar um remedinho para uma criança, de repente. Você chega lá com o teu bolão de dinheiro na farmácia, isso daí é uma afronta que você tá fazendo para a pessoa que não tá conseguindo acessar o recurso que você tem. Então, não tem como a pessoa não dar um ruim ali na hora, né? A gente não sabe como que cada um está vivendo a sua realidade. Muito cuidado com a ostentação, né? Olha, que interessante também. Entendeu? Sim. Mas tem essa organização mesmo, tá? Na carteira põe 3 cravinhos. Tá? Vou começar a O anotar. William me deu uma dica legal também sobre a cor da carteira. Isso. Fala um pouquinho pro pessoal. Para as mulheres, a carteira tem que ser cor vermelho escarlate, que é aquele vermelho bem vivo, cor de sangue. Porque a cor vermelha é para proteção. A minha é vermelha. Inclusive, A minha não. Já comprei uma vermelha. Minha não, minha laranja com marrom. Inclusive para proteger o seu dinheiro, né? Então, né? Às vezes a gente vê fitinha na placa do carro. Eu já vi alguns artistas com fita. Fitinha vermelha. Tudo isso é para proteção. Então você está protegendo o seu dinheiro. E para os homens, a cor da carteira, a gente aprendeu lá atrás que era marrom castor. Para aterrar o dinheiro, né? Que é aquele marrom, corzinha de café caramelo, né? Interessante. E aí a gente aprende que os melhores dias da semana para você fechar negócio é terça e quinta, porque são dias de guerra, você tem mais poder de convencimento e persuasão. Na segunda-feira quase você não gasta com nada. Você já não inicia a semana gastando, né? Se puder antecipar ou deixar para depois, você deixa. Que mais, assim, que eu posso passar? E o mais importante, né? É a crença, né, da conexão que você tem com a espiritualidade. Então, quando você vai pagar alguém ou pagar alguma coisa, você não pode vibrar que aquele dinheiro está indo embora e nunca mais vai voltar para você.
Então, toda vez que você vai pagar alguma coisa, o que você deseja? Que Deus, o universo, Deus grandioso, maravilhoso, vai te retornar 3 vezes mais. Então, toda vez que você paga alguma coisa e você fica pensando assim, ai, porque meu dinheiro vai acabar, não vou ter até o final do mês, aí você já vai vibrar na escassez e atrai mais isso. Olha só. Mesmo que seja mentira para sua consciência, você vai fazendo o exercício, né? De toda vez que eu pago, eu já tô co-criando que eu vou receber daquilo que tá saindo 3 vezes mais. E volta, tá? Porque é um condicionamento aqui de saúde mental e psíquica. Por isso que eu amo a Cabala. Ai, que legal. Porque vai ensinando, assim, muitos ensinamentos, né? Muitos. Importantes, assim, pra vida da gente. E que se a gente for se aprofundar, faz sentido, né? Na neurociência, saúde psíquica, saúde energética e espiritual, entende? Por isso que eu digo que não é uma religião, é uma metodologia de você lidar com o dinheiro de uma forma saudável. Perfeito. Muito, muito interessante. Mas entrando a gente está nessa nova era, numa transição planetária, né? Que muito se fala, né? Tal. Qual que é a visão sobre o dinheiro que a gente precisa ajustar? Então, você deu várias dicas. Mas ainda eu sinto que a gente precisa ajustar no momento que a gente vive, no país que a gente está, né? O que a gente precisa? Qual a visão da Kabbalah para isso? A gente está entrando na era de aquário agora, né? Isso, né? Primeiro porque se a gente está entrando numa nova era, o que a gente traz de memória, né? Então a forma de lidar com o dinheiro. A história do dinheiro não é uma história, se a gente vai estudar, né? A história do dinheiro não é uma história legal, bacana, né? A história do dinheiro é uma história ruim. Então já registrou no nosso inconsciente de que dinheiro é ruim. E é o nosso inconsciente arcaico, porque se eu não pago quanto essa caneca vale, antigamente se passava uma espada, uma guilhotina, até pouco atrás, quando a gente ouve histórias dos nossos avós, tudo era resolvido que na faca ou na bala, né? Para poder cobrar a pessoa. Então, se eu tenho medo de dever alguém, da onde vem esse pulsar, né? Pode ser que seja do meu inconsciente, isso eu preciso curar em mim. Se eu tenho medo de cobrar alguém, porque tem muita gente que tem medo de cobrar, né? A sua prestação de serviço. Parece que eu tô assim meio coagindo alguém, né? Quando eu vou cobrar alguém, se eu não sei lidar com isso. Isso eu gosto de chamar de dinheirofobia. Quando eu não sei cobrar, quando eu não sei dever. Faz todo sentido. E aí vem lá, isso tudo tem que ser limpado, purificado, expurgado. Esse jeitinho de ser nosso, de não conseguir lidar com dinheiro. E tem gente que não consegue abrir a conta bancária para ver quanto que tem lá guardado. Porque tem dinheirofobia. Então, isso a gente vai ter que limpar. Porque a nova era é autenticidade, é agilidade no processo. Aquário traz isso, né? Se você perder a oportunidade ali de cobrar o que você precisa cobrar pelo seu serviço, você já vai perder o teu negócio rapidinho. Que outra pessoa mais esperta vem e já toma o teu espaço. Então vai vir mais agilidade, sabe? Então, para 2025, a gente espera essa nova energia de vamos, faz e acontece e colher os frutos disso. A gente entra no ano 9, né? O ano 9 na Kabbalah é um ano muito humanista, né? É um número muito humanista. De doação. Mas também é um ano de muita... É um encerramento de ciclo, né? O 9 na numerologia pitagórica, ele é encerramento de ciclos. Então a gente pode entrar num ano de deslumbre, de encerrar muita coisa que a gente precisa encerrar com chave de ouro, né? Não dentro de um sofrimento de uma escassez, mas dentro de uma leveza, assim, nossa, que legal que eu consegui conquistar, que bacana que, né, as pessoas na minha volta estão conseguindo conquistar também. Eu acho que a gente pode olhar e valorizar isso, sabe? Porque isso eu vejo também que é muito da nossa cultura, né? Do outro conquistar, eu não consigo, fico deprimido porque ele conquistou e eu não. Não, eu posso regozijar e ficar feliz com a conquista do outro também. Então a gente entra numa sintonia saudável, assim, sabe? E quebra essa resistência de que o dinheiro é distante, a prosperidade é distante. Não, ela está em tudo, ela está em nós. E aí vai vir muito essa autenticidade dessa forma de lidar com o dinheiro, tá? E prosperar. Adorei. Muito bom. Você falou também que o dinheiro hoje ele é espiritual, né? Que mudou essa
né? Que agora o dinheiro ele está nessa instância espiritual. O que isso significa, William? Significa que aquilo que eu faço da minha vida, da minha realidade, vem de uma consciência que está muito relacionado com o que a gente chama de eu superior, né? Ou a força do meu espírito, ou a força da minha essência, que são os meus dons, talentos, aptidões, vocações, tudo aquilo que eu consigo trazer de prestação de serviço para essa realidade. Então, propósito. Se a pessoa tem dificuldade de se achar e se encaixar, ela vai ter que procurar ajuda para ver por que ela não está conseguindo resgatar isso ou ativar isso na própria realidade. Quando eu estou dentro desse propósito e manifestando, né, coloco tudo isso no meu servir, do meu servir eu vou fazer dinheiro. Então, por isso que a gente fala que o dinheiro, agora ele passa a ser espiritual. Porque não é mais a era do ter. O que a gente tem visto é que muitas pessoas que têm recursos financeiros e materiais não são felizes. Mas as pessoas que têm uma força espiritual, estão exercendo ali o seu servir, elas conseguem manifestar recursos e elas são mais felizes. Ou seja, por incrível que pareça. Não é só buscar o dinheiro pelo dinheiro. Tem que ter um propósito aí junto. Tem que ter um propósito. De servir, Porque eu costumo dizer que Deus sabe de todas as coisas. Inclusive o quanto você deve, quando você tem guardado no banco, e o tanto de recurso. E o tanto de recurso que você precisa para sobreviver. Então, Deus é maravilhoso. Ah, que lindo. Muito bom, a gente já está caminhando aqui para nossos finalmente. Uma pena, poderia ficar ouvindo horas, você falar horas e horas. Mas é isso, deixa uma mensagem então para o pessoal sobre esse tema ou sobre o que você quiser falar, né? Algo que possa também ajudá-los, né? Com os processos. Eu acho que daqui para frente a gente vai ter um despertar de consciência muito forte, para a gente poder olhar de fato, né, para as nossas raízes, saber que nós somos constituídos de tudo aquilo que a gente já viveu, né, não tem como separar isso da gente, de tudo aquilo que a gente já aprendeu, isso tudo transforma, né, naquilo que eu sou, né, como se fosse uma árvore, né? Raízes, eu sou um tronco, e aí nós, o eu e o vós são os galhos dessa árvore, né? E aí a gente consegue tirar proveito de toda a nossa experiência de vida de uma forma bacana, leve e saudável, para transformar em cura, né? E essa cura, ela vai se manifestar em conexões com as pessoas, ela vai se manifestar em espiritualidade para os outros, ela vai se manifestar em frutos que eu vou trazer para essa realidade. Então eu entendo muito assim como espiritualidade, como um florescer para a vida, né? E esse florescer, ele é os meus frutos, e os meus frutos, eles são para os outros, ele é para o mundo, né? Perfeito. E aí, e ser para o mundo é o servir, né? E está muito relacionado com esse ano 9, com essa nova, enfim, era que a gente está entrando aí. Contribuir, né, com o mundo. Que lindo. Tá? E aí eu acho que isso faz com que a gente se sinta preenchido. De fato, né? Aí a gente se sente assim conectado com Deus, dentro do nosso propósito de vida. Aí quando você está trabalhando em prol do Criador, não tem erro, não tem barreira que fique de pé quando você está amparado com o teu Pai maior. E nem escassez, né? Nem escassez. Perfeito. Tá bom. Maravilhoso. Que lindo. Muito obrigada pela sua presença. Foi incrível. Eu que agradeço. A gente quer agradecer você ter vindo aqui hoje. A gente sabe que o William tem muitos compromissos, né? E hoje ele se dispôs a estar aqui e trazer esse tema muito maravilhoso, que vai além ali do dinheiro, né? Esse tema da prosperidade vai além. E a gente quer agradecer a tua presença aqui. Muito obrigado. Gratidão. Um verdadeiro manual de vida. E obrigada a vocês por nos acompanhar até aqui. Eu espero que tenha ressoado aí, como ressoou pra gente aqui, né? Muito. Foi incrível. Maravilhoso. Gratidão. Até a próxima. Até a próxima.